Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Hoje eu vou responder para você aqui algumas perguntas. Será que essa grande queda no lucro da CSN Mineração da Semin é realmente justificável? Será que a empresa começará agora a passar por maus bocados? Será que isso gerará uma perda ou pelo menos uma diminuição razoável na distribuição de dividendos? Bem, para a gente começar, eu quero trazer vocês aqui para a tela para a gente dar uma olhada um pouco nos resultados, porque é aqui que eu vou ter uma compreensão do que aconteceu com a empresa e se ela mantém os seus fundamentos estáveis e se essa queda no lucro tem aqui alguma explicação e se essa explicação traz alguma lógica, tá bom? Bem, para a gente dar uma olhada, os destaques aqui que eles trazem, eu acho que valem pelo menos alguma menção. Por quê? Olha só que interessante. Quando você pega aqui o recorde de vendas para o período e queda no preço do minério foram destaques neste trimestre. Então vamos lá. Recorde de vendas e queda no preço do minério. Eles já estão dando aqui pelo menos o cheiro do que aconteceu nesse primeiro trimestre de 2023. Bem, olhando, portanto, a companhia manteve a excelência operacional verificada nos últimos trimestres para entrega de maior recorde de vendas para o período, superando períodos mais críticos de chuva sem maiores impactos. Legal. E eles disseram que EBITDA ajustado chegou em 1,1 bilhão neste primeiro trimestre de 24, com uma margem EBITDA de 40%. Então, poxa, gente, uma empresa que tem um EBITDA ajustado de 1,1 bi, tem uma margem EBITDA de 40%, será que de fato a empresa ela teve aqui alguma perda de fundamentos? Bem, de início me parece que não. Olhando para outro fundamento que eu acredito que seja de extrema compreensão de vocês, que é o fluxo de caixa da empresa, ficou em 1 bilhão. Ou seja, quando você pega todo o fluxo de caixa operacional e você reduz o fluxo de caixa de investimentos, você chega no fluxo de caixa livre, ou como eles colocam aqui, o fluxo de caixa ajustado. Por que ajustado? Porque eles retiraram alguns não recorrentes que impactariam positiva ou negativamente a empresa. E aqui 1 bilhão é um resultado muito bom, afinal de contas, imagina, se para cada trimestre ela gerar 1 bilhão, você, como acionista, poderia receber um baita de um dividendo. E para a gente falar de dividendos, é interessante você saber que ela anunciou esses 1 bilhão e 25 milhões aqui como reserva de lucros, agora então como dividendos intercalares, o que geraria um dividendo de 18 centavos por cada uma das ações da Semin. Se eu comentei que você gera um fluxo de caixa de aproximadamente 1 bilhão e você está distribuindo aqui esse 1 bilhão e 25 milhões, você gerou esses 18 centavos. Vezes os 4 trimestres, né, teríamos aqui 72 centavos, dividido pelos R$5 que estaria a cotação, nós chegaríamos a um dividendo próximo a 14,4%. Ou seja, é um baita de um dividendo, é uma baita de uma empresa. E outra, como que eu posso imaginar que a empresa vai me distribuir tudo isso daqui em termos de dividendo? Simples, porque a empresa, ela reporta aqui pra gente o seguinte, que ela tem um fluxo desse caixa de 1 bilhão e que ela tem uma posição de caixa que é dívida líquida EBITDA negativa, ou seja, quando você olha aqui que a dívida líquida EBITDA tem uma razão negativa, ou seja, menos 0,24 vezes, significa que de todo o cronograma de dívidas que a empresa tem, ela tem mais dinheiro em caixa do que ela tem de dívidas, ou seja, é uma empresa que a gente chama de empresa líquida, ou como os americanos gostam de falar, esta aqui é uma cash cow, ou seja, uma vaca leiteira, porque ela não tem dívidas e tudo que ela gera, portanto, de fluxo de caixa, ela consegue te transformar isso aqui em dividendos. Então, é muito interessante. No entanto, você deve ter visto em algumas tantas notícias que essa empresa ela teve uma redução significativamente aqui no seu lucro bruto, na ordem em relação a um trimestre ou outro aqui, na ordem dos seus 64%, 52%. Gente, é uma diferença significativa, de fato. Você sair de 2,5 bi e ir para um lucro bruto de 915, e eu estou falando do lucro bruto, né, nem lucro líquido ainda, é uma redução bastante expressiva. Só que a empresa, ela traz para a gente um pouco de luz do que aconteceu durante esse primeiro trimestre e como eu já mostrei aqui no gráfico, você já pode ter uma noção inicial. Então vamos lá. Se você pega aqui do começo do ano de 2024 e você segue até mais ou menos aqui abril, né, que seria o finalzinho aqui do primeiro trimestre, olha só o que aconteceu com o minério de ferro. Bem, ele caiu. Como você pode ver, ele saiu aqui dos seus mais ou menos 142 dólares a tonelada e chegou em alguns momentos aqui a bater 100 dólares a tonelada, até algumas vezes tocou abaixo desse valor, claro, já mais próximo ali do segundo trimestre de 2024. O que acontece, né? E eu sempre comento isso com vocês.
Você, para as commodities, você tem uma razão logicamente igual entre o lucro da empresa e a direção que a commodity está seguindo. Então é simples. Se você tem um produto que vale 100 na hora de você vender e você chega no mercado e as pessoas só estão comprando por 80, poxa, aquele seu produto ele foi depreciado, você vai ter um lucro menor ou até vezes, em alguns casos ali, certo prejuízo. Só para eu dar uma pitadinha aqui, esses marcadores que eu coloquei em 130, e aí eu vou até aumentar aqui para vocês, $130, $123 e aqui embaixo 88 seriam linhas que eu considero de suporte ou pelo menos aquilo que eu acredito que são indicadores importantes para você saber quando a commodity está muito esticada e consequentemente as empresas relacionadas à mineração também estarão mais caras e quanto mais próximo aquele fundo que eu coloquei de 88 dólares e 90 centavos ficaria muito mais barato para você comprar. Claro, grandes empresas continuariam lucrativas com estes números aqui, tá bom? Seguindo um pouco, vale a pena a gente dar uma olhada no que a empresa comentou, que eles disseram: a combinação de excesso de oferta para um período de sazonalidade mais fraco no lado da demanda, com incertezas em relação à pujança da economia chinesa. Bem, aqui eu já quero pelo menos fazer um alerta. Economia chinesa. Você está vendo que basicamente eles estão dizendo, olha, nosso minério é para a China. Ou seja, nós temos um direcionamento muito preciso aqui da nossa commodity, do minério que nós extraímos aqui. Sim, uma parte vai para a CSN, que é a própria CSN Holding ali, a CSN mãe, como eu prefiro dizer, uma parte vai para lá. Só que a maioria, se não, vamos dizer assim, 99% do resultado vai para a China. E imagina se o mercado chinês começar a retrair em termos de indústria ou até mesmo em termos de construção civil. Será que essa pujança mesmo que nós vimos e continuamos vendo da economia chinesa não está começando a dar um sinalzinho de que ela vai piorar e que isso, logicamente, poderia afetar algumas empresas, especialmente de mineração, e no geral trazer o preço do minério de ferro para baixo, como aconteceu ali no comecinho deste ano? Pensando aqui nessa segmentação, né, eles dizem que o resultado veio com uma forte volatilidade e correção no preço da commodity, como eu mostrei, estava lá em 140 e foi lá para os seus $100 a tonelada. Só que aí eles falam o seguinte, não é porque você teve essa oscilação toda que você não fechou alguns contratos por um determinado período e você conseguiu ganhar em cima disso. Melhor dizendo, vamos supor que você, empresa, você Semin, chegou lá uma pessoa que compra lá na China e fala o seguinte, olha, a commodity está 140, vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer um contrato aqui de 1 ano e vamos colocar aqui o fornecimento de mais ou menos 120, 130 dólares a tonelada. Maravilha, está um pouco abaixo, mas se a commodity, como naturalmente flutua, for para baixo, eu acabo ganhando e fica aqui um acordo entre a gente, tá bom? Tá bom. E aí o que acontece? A Semin, ela conseguiu fechar basicamente o primeiro trimestre de 2024 num valor de 123 dólares a tonelada. Só para você ter uma compreensão, significa que daqueles 140 para os 100, ela fechou mais ou menos aqui nesse equilíbrio, porque ela conseguiu aproveitar boa parte da alta e, claro, acabou sendo um pouco prejudicada ali pela queda por um pouco do minério que não é negociado por contratos de fornecimento de um prazo um pouco maior com preço fechado, tá bom? E aí, claro, eles colocam um pouco da baixa e isso é importante você saber. Além disso, eles trouxeram um pouco do frete marítimo. Por quê? Você tira o minério daqui do Brasil e você tem que jogar lá para a China. E o frete marítimo tem que entrar na sua conta como custos da empresa. E aí ele diz que apresentou uma média de 25 dólares a tonelada no primeiro trimestre de 24, ou seja, um aumento de 3,2% em relação ao trimestre anterior, tá bom? E aí a gente pode seguir um pouco, que eu quero mostrar alguns outros itens para você que eu acho que são muito, muito, muito importantes. Olha só, bem, eu só quero fazer um pequeno adendo aqui, porque eu vi a informação e eu queria certificar isso aqui com vocês. Eles disseram que estava abaixo do verificado, que estava em 125 dólares a tonelada. Ó, presta atenção nisso, 125 dólares a tonelada no primeiro trimestre de 23. E agora, no primeiro trimestre de 24, está em 123. Então, a diferença é de basicamente aqui 2 dólares, tá bom? E olha só, aqui eles colocam o seguinte, por que a receita caiu, né? Por que a empresa teve um lucro menor? Como consequência, a receita líquida unitária foi de 61,76 dólares a tonelada, o que representa uma redução de 32% contra o quarto trimestre, acompanhando a trajetória descendente do preço do minério e o efeito negativo dos preços provisórios. Maravilha. A empresa, ela falou que basicamente você teve uma redução no preço da commodity.
Só que você pode acompanhar no próprio gráfico aqui que o quarto trimestre de 2023 foi marcado, na verdade, por um preço do minério bem mais alto. É só você ver aqui, nessa região aqui, ó. Tá aqui, ó. Você pode ver que ele ficou acima dessa linha do 117 e ficou um bom tempo aqui rondando essa casa dos seus 123 até 130. Então me parece que essa justificativa da empresa não foi tão verdadeira como eu gostaria que fosse. De qualquer forma, fica aqui a seu critério fazer o julgamento a respeito disso. E aí você pode seguir. O que eles disseram? Que a combinação dos menores preços praticados nesse trimestre com o menor volume de vendas resultou em um lucro bruto 64% menor, comparado com o quarto tri de 2023. Poxa, eu particularmente, e olhando aqui para o volume de vendas, tudo bem, o volume de vendas em relação ao quarto trimestre, que ficou em 11 milhões de toneladas aqui, de fato, é uma diferença significativa. Agora, quando você olha para o primeiro trimestre, poxa, você teve um volume de vendas maior. Me parece que também em relação àquela diferença que eu mostrei aqui para vocês de apenas $2, não justifica uma queda tão grande no seu lucro líquido. E olha só, quando você compara o EBITDA em relação ao primeiro trimestre de 23 com o de 24, olha só a diferença. O EBITDA ficou em 1,1 bi e 1,4 bi praticamente, ou seja, uma diferença em grandes números de aproximadamente aqui os seus 300 milhões de reais. Ou seja, a empresa ela está mostrando para a gente que com commodity bem próxima, com volume de venda um pouco menor no primeiro trimestre, ainda assim, agora no primeiro de 24 nós tivemos um resultado menor. Poxa, algumas coisas não estão sendo bem claras aqui pra gente. Claro, é interessante você saber que o resultado financeiro em relação a cada trimestre aqui foi bem diferente, exatamente por isso que você teve esse lucro aqui bem parelho. Mas o que acontece? Esses resultados positivos ou negativos, eles podem naturalmente influenciar para que você tenha uma diferença, né, de EBITDA entre um trimestre e outro que podem te confundir. Por isso que é sempre bom você ver o EBITDA ajustado da empresa, porque ela tira aqui os não recorrentes e você pode ver uma diferença de quase 900 milhões de reais em relação ao EBITDA de um momento e outro, com um commodity muito igual e com um volume bem parecido também. De qualquer forma, gente, a margem ela se mantém bastante alta. Uma margem que já foi de 55%, hoje está em 40%. É ruim? Não. Só está acompanhando a variação da commodity, variação até mesmo da demanda chinesa. Você viu um volume de 11 milhões de toneladas, uma commodity batendo 130, 140, ao passo que hoje está mais próximo ali dos seus 100. Então, é bem natural desse tipo de empresa de commodity, você ter essa oscilação. E claro, não é para você se estranhar oscilações. E naturalmente, pensando aqui numa empresa de dividendos, ainda mais que é uma empresa que tem um fluxo de caixa livre, realmente livre, ou seja, ela não tem nenhuma dívida para pagar, já que todo o fluxo de caixa e de endividamento dela já está provisionado e ela consegue fazer o pagamento de tudo, me parece que é uma boa escolha assim para dividendos. E claro, não é uma recomendação de compra ou de venda, a única recomendação que eu faço para você é conhecer aqui o canal, se inscrevendo e claro, conhecendo também nossa área de membros, e eu vou deixar aqui outros 2 vídeos para você continuar seu estudo. Espero que tenha gostado, por hoje é isso, muito obrigado e tchau!